O ministro Flávio Dino, do STF, afasta o sobrinho do governador do Maranhão do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado. Daniel Brandão é apontado como possível líder de uma organização que encobriu um assassinato em 2022. De Brasília, chegando Janaína Camelo, judiciário na capital federal e os desdobramentos. Quais são os detalhes desse caso que chamou a atenção nessa segunda-feira? Bem-vinda, Janaína, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago. Pois é, porque o Daniel Brandão, né, era até então ali o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, é sobrinho do governador Carlos Brandão, do governador de Maranhão, e ele é suspeito de envolvimento num assassinato que aconteceu em 2022, lá em São Luís, de um empresário e por suposta cobrança de propina, num esquema de corrupção no Maranhão que envolve contratos públicos, desvio de emendas parlamentares e envolve empresas da família Brandão. Essa investigação estava sob sigilo, a gente até trouxe essa história na semana passada, né, Thiago? Estava sob sigilo e o ministro Flávio Dino, que é o relator aqui no âmbito do STF, decidiu derrubar esse sigilo, porque tem ligação também daquela suposta perseguição ao ministro, envolvendo aquele jornalista no Maranhão, a fonte desse jornalista que foi alvo de um mandado de busca e apreensão e toda a discussão ali envolvendo a quebra do sigilo da fonte, enfim. Nessa decisão hoje, então, do ministro, afastando Daniel Brandão do cargo de presidente do TCE, lá do Maranhão, 180 dias, o ministro determina o afastamento. E aí ele diz o seguinte, que esse grupo investigado vem tentando atrapalhar essas investigações sobre esse assassinato para tentar encobrir Daniel Brandão, inclusive usando o cargo dele no Tribunal de Contas do Estado. E aí o ministro justifica que o tribunal não pode ser presidido por uma pessoa que figura no centro de investigações. Só que, Thiago, ele saindo do cargo de presidente do Tribunal de Contas, quem entra é um aliado do ministro Flávio Dino, viu? Marcelo Tavares. Marcelo Tavares, ele é quem comandava a Casa Civil do governo do estado do Maranhão quando o Flávio Dino era o governador do estado. Só lembrando que esse caso, como que ele chegou aqui no STF desse assassinato? Já há um condenado por esse assassinato, que o nome dele é Gilson Cutrim. Ele foi condenado a 13 anos, mas com recursos esse caso foi chegando ao STJ. Estava até então no STJ, na relatoria do ministro Humberto Martins. Só que as investigações, a Polícia Federal descobriu o envolvimento também do senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Descobriu ali ligações, contatos frequentes do senador com o ministro Humberto Martins, segundo a PF, indicando ali que o senador poderia também estar tentando atrapalhar essas investigações. Por isso subiu aqui para o STF, caiu logo nas mãos do ministro Flávio Dino. Tanto o senador quanto também o governador do estado, Carlos Brandão, negam qualquer tipo de irregularidade, negam acusações. Daniel Brandão, ele soltou uma nota logo depois dessa medida do ministro Flávio Dino, afastando ele do cargo, dizendo que discorda profundamente dessa medida do ministro, mas vai tomar todas as providências cabíveis para mostrar a veracidade dos fatos.